Estou trazendo minhas ovelhas perdidas para casa. Sonhos e Palavra de Abba Pai, parte 1 de 2 Rose, 14 de outubro de 2024. Estou compartilhando uma palavra e 3 sonhos recebidos do Senhor. 2 sonhos são os que me foram dados e um é de um irmão em Cristo, Mike Knoll, que é um pastor ungido. Link no final. Por favor, levem todas as palavras e sonhos ao Senhor em seu próprio tempo de oração para sua própria confirmação. Escrituras vejam na descrição do vídeo. Mensagem: Olá a todos! Então, eu vim aqui hoje porque tenho 3 sonhos para compartilhar. 2 deles são os que me foram dados pelo Senhor e outro é de um irmão em Cristo. Ele é um pastor, o nome dele é Mike Knoll. Ele também tem um canal no YouTube e vou colocar um link para o sonho dele na caixa de descrição para que você possa ver e ouvir por si mesmo. E eu também tenho uma palavra do Senhor que é simplesmente chamada: Estou trazendo minha ovelha perdida para casa. E uma sessão, mini sessão que vou fazer em 2 partes porque haverá mais coisas, então vou dividir porque pode ser longo de outra forma. Então é para falar sobre isso que eu estou aqui hoje. Vou começar a explicar os sonhos primeiro. Primeiro sonho, o primeiro que recebi foi há cerca de uma semana. Eu estava em um prédio e estava olhando para fora da janela. Era a terra e eu estava perto da porta de saída, mas a porta estava fechada neste momento. Eu sabia que estava neste prédio com muitos outros crentes, todos eles eram crentes, mas neste sonho eu simplesmente não conseguia ver ninguém. Eu estava olhando pela janela e podia ver que havia uma linha de árvores. Elas estavam todas espaçadas, um pouco como uma bela avenida que você pode seguir, todas espaçadas, talvez 1 metro de distância, numa longa linha de árvores até onde os olhos podem ver. They were all spaced apart, a little bit like, a beautiful avenue that you might go down. All spaced apart, maybe 3 foot apart. Just a long, long line as far as the eye could see of these trees. Acima das árvores havia cruzes de sacrifício. Olhei para a primeira árvore e soube que aquela era para mim e eu seria a primeira a sair de lá. Então eu senti a presença do Senhor e ele estava de pé ao meu lado. Eu não o vi, mas sabia que ele estava ao meu lado e tudo que eu ouvi dele foram estas palavras: Você está pronta? Com isso olhei para fora, para a cruz novamente. Um grande medo tomou conta de mim porque eu estava tipo uau, é isso. E naquele momento eu olhei para fora novamente. Quando olhei, a cruz estava quebrada. Então naquele momento um grande alívio tomou conta de mim porque pensei que se minha cruz estivesse quebrada, então eles não poderiam me crucificar. Mas com isso, eu me lembro que Yeshua ficou ao meu lado e todo medo se foi e eu comecei a sorrir para mim mesma. Então, de repente, fiquei cheia de grande excitação porque estou indo para casa. Então eu perguntei, ou melhor, não vi ninguém, mas lembro de apenas gritar: Consertem minha cruz, por favor, alguém conserte minha cruz. Eu quero ser crucificada sim, sim, Senhor, estou pronta, não apenas pronta para morrer por você, mas pronta para morrer pelos meus irmãos e pelos perdidos. E então o sonho acabou e assim foi uma sensação estranha estar animada por estar pronta para ser crucificada. Mas é isso que acontece quando mantemos nossos olhos fixos no Senhor e no que Ele fez por nós, por causa do seu grande sacrifício. E essa é a mensagem que eu tirei. Não tive mais nada revelado. Também não estou dizendo que é assim que minha vida vai acabar. Acredito que neste momento é mais simbólico e para compartilhar, e é simbólico para todos por causa do que está por vir, do que está à porta, e apenas para estarmos prontos para as nossas próprias cruzes, qualquer que seja a forma que venham. Não sabemos. A menos que você tenha sido especificamente informado ou mostrado pelo próprio Senhor. Digo isso porque muitas pessoas estão me enviando e-mails dizendo que já receberam suas tarefas e que sabem qual é o propósito delas, e elas sabem qual será o seu fim. Elas sabem o que vai acontecer com suas famílias. Elas foram instruídas. Elas receberam instruções. With that being said, I know because a lot of people are sending me emails saying that they've now received their assignments. They know what their purpose is. They know what their end is going to be. They know what's going to happen to their families. They've been instructed. They've been given instructions.
Porque em uma palavra recente o Senhor falou sobre as tarefas. Porém, essas tarefas são diferentes para cada um e podem ser tão simples quanto preparar seu coração e mente para que sua família seja tirada de você ou como preparar seu coração e mente para a perseguição. Seja qual for a forma que ela venha, a tarefa de cada pessoa será diferente. Então, pegue esse sonho, pegue os outros sonhos que vou compartilhar agora e levem tudo ao Senhor. Ele é o único que vai ser capaz de revelar tudo a vocês. Esta é apenas uma mensagem incrível para entender que só precisamos ter nossos olhos fixos do Senhor e em seu amor por nós. Nunca esqueçamos isso nestes momentos. Segundo sonho. Foi muito rápido novamente, eu só me lembro de estar alojada com um grupo de crentes que eu não conseguia vê-los. Eu estava na frente, eu apenas olhando para fora. Um campo, eu só sabia que era um campo enorme e no final do campo havia uma carga. A única maneira que posso descrever é como meio tubo. Você sabe, se você já foi acampar, quando você vai ao banheiro, todos podem ver que você está indo ao banheiro e todos ficam aguardando e então ficam essas coisas de meio tubo que você usa ao redor. Você ainda consegue ver lá fora e ver a floresta e tudo mais. Isso está acontecendo dessa forma. Mas atrás de você está completamente coberto porque que é mais alto que você e é como um meio tubo que dá a volta. Havia muitos desses espaçados. Como as árvores estavam no sonho anterior, além disso, havia apenas alguns solitários por todo o caminho e uma longa fila deles de vez em quando. Eu apenas vi uma pessoa estranha descendo em direção a um deles e indo atrás dele, então apenas ouvi que uma arma disparou. Eles estavam sendo baleados e você não os via novamente. Eu não vi quem estava atirando, eu não conseguia ver nenhuma outra pessoa, só de vez em quando eu via uma pessoa descendo, entrando atrás de um desses e sendo baleado. E então o outro sonho que eu ouvi, como eu disse, foi de Mike Noll, ele é um pastor. Terceiro sonho, e ele teve um sonho de decapitação, e disse que estava em uma longa fila, novamente uma longa fila de crentes, e ele estava animado com esse sonho e ele só queria acabar logo com isso, mas não por medo, mas porque ele sabia que estava indo para casa. E então ele estava nessa longa fila e chegando cada vez mais perto do palco e, se bem me lembro, disse que haviam etapas para isso. Por favor, vá assistir e ouvir você mesmo para obtê-lo em primeira mão. Mas é isso que eu me lembro, e então era uma guilhotina, e espero que a maioria de nós saiba o que estou dizendo quando falo de guilhotina e assim por diante. Então ele disse para as pessoas que estavam lá, eu quero estar de frente. Porque vocês sabem que vocês colocam a cabeça em um bloco e a guilhotina desce e você é decapitado. Mas ele disse, eu quero estar de frente para o céu, e ficaram rindo dele. Mas com isso que ele colocou a cabeça na posição, ele começou a ver a guilhotina descendo e então ele foi imediatamente tirado de lá sem dor, sem sofrimento. Comentário: sonhos. Então esses três sonhos são sobre não ter medo. Nosso Senhor está conosco, apenas manter os olhos fixos nele, entender o sacrifício que ele fez por nós e saber que estamos indo para casa em breve. Você sabe que está diante de uma fila e pronto para ser perseguido. Saiba que você vai para casa em breve. Não se apegue à sua carne. E então o terceiro e mais importante é que não haverá dor depois que você fez essa escolha. Depois que essa decisão do coração foi tomada e você deu um passo de fé à frente, então no final não haverá dor. E como eu digo nos meus sonhos, eu estava com um grupo de crentes, mas eu sabia em meu coração que não havia medo. Você sabe, eu estava mostrando meu próprio medo naquele momento porque é sobre o que vou falar depois de ler a palavra que saiu com relação à sessão. É que foi para que eu pudesse enfrentar meu medo agora antes de ser enfrentado com uma realidade do que está por vir. Vou falar mais sobre isso depois. Mas para o restante, para todos os crentes ali, não havia medo e como eu disse, eu tenho meus olhos fixos em Yeshua, nosso Rei, sem medo, excitação, na verdade, apenas excitação, sim, pois em breve voltaremos para casa com nosso Rei, esse é o sonho. Just excitement that yeah we're going to be going home soon with our king. So that's the dreams.
So I'll just read the word out then. Então eu vou ler a palavra de Abba Pai simplesmente chamada: estou trazendo minha ovelha perdida para casa. Palavra de Abba Do not Pai. fret, child. Não se preocupem, filhos. Sim, seu Abba Pai, trarei muitos dos meus filhos para casa, mas não como eles esperam. Essas provações e tribulações devem acontecer para que almas sejam salvas. Muitos hoje se perderam. Eles clamam ao meu filho para salvá-los. Mas eles vivem no mundo, então eu os arrancarei do mundo. Muitos se afastarão quando confrontados com a realidade da palavra e a perseguição do anticristo. Muitos ficarão ofendidos e se voltarão para o mundo para salvá-los. Esse é um processo de peneiração, filhos. E aqueles que se afastam nunca me tiveram em seus corações em primeiro lugar. Eles são os que professam meu filho com os lábios, mas amam o mundo mais do que a mim. É por isso que isso deve acontecer. Muitos não entendem. Sem a salvação isso parecerá cruel para muitos. Mas sem isso muitas almas serão perdidas para o mundo. Muitos escolherão tomar o que vocês chamam de marca da besta. No entanto eu testo e peneiro meus filhos primeiro e isso é para livrar muitos de fazerem a escolha errada. Eles foram cegados pelo diabo e seus muitos esquemas. É por isso que não há arrebatamento pré-tribulação como muitos ainda assumem e se apegam erroneamente. Esse teste é para trazer muitas das minhas ovelhas perdidas para casa. Para mim, essa perseguição aos meus filhos é minha misericórdia e graça e isso vai acontecer em breve. Filhos, e de fato o primeiro dominó está prestes a cair, então sejam fortes por seus irmãos. Pois vocês precisam ser a luz na escuridão. Muitos de vocês não entendem, meus filhos, e nem todos estarão no mesmo caminho para mim com o que está por vir no mundo. Mas só há um caminho para mim e é clamar ao meu filho para salvá-los e confiar em meu filho até o fim e não negar seu nome. É o suficiente por enquanto. Filha, avise meus filhos. De fato enviei muitos avisos e sonhos para meus filhos e eu tenho consertado os corações e mentes de muitos dos meus filhos. Avise sobre o que está por vir e todos os que têm ouvidos para ouvir e que andam comigo entendam isso. Filhos, e lembrem-se sempre disso. Eu amo todos vocês e esta é minha misericórdia e graça para uma geração perversa e perdida. Esta é a única maneira pela qual posso trazer muitos do Egito. Será um processo doloroso para muitos, mas vocês não sofrerão no final. Uma vez a escolha tenha sido realmente feita em seu coração e você dê um passo de fé, eu o levarei para casa para estar comigo, filho. Eu os amo, eu os amo, eu os amo. Seu Abba Pai para sempre. Eu nunca vou deixar ou abandonar vocês e acreditem e amem meu filho com todos seus corações e almas e clamem a ele para salvá-los. No caos e na confusão estamos com vocês e maior sou eu, que estou dentro de vocês, do que ele pai da mentira que reside no mundo e ele sabe que agora seu tempo é curto. Filhos. Shalom. That resides in the world, and he knows his time is short now, children. Shalom.